Boa noite, gente. Graça e paz. Meu nome é Davi Pereira Alves e eu já falei para vocês aqui em 2 vídeos a respeito de louvor congregacional na igreja. No primeiro vídeo, eu apenas falei que ia colocar algumas matérias, alguns avisos, algumas orientações para você que quer começar nessa área de ministração de louvor na igreja. No segundo vídeo, eu já coloquei algumas orientações específicas para o ministro de louvor, para aquele que já exerce a função de ministro de louvor. E eu me lembro que eu usei como didática uma estratégia de apontar aquilo que o ministro não é, para que automaticamente ele descubra o que ele é, o que ele representa. Legal? Pois bem, neste terceiro vídeo eu quero falar alguma coisa não ao ministro, mas eu vou falar do ministro. Como assim? Eu vou falar para aquelas pessoas que são líderes de ministério, pessoas que são líderes de igreja, que estão na iminência de designar pessoas para exercer a função de ministro de louvor na igreja. É necessário que você observe alguns critérios que são extremamente importantes para que você tenha um bom ministro de louvor, para que a sua igreja cresça, para que seu ministério seja um ministério que dá sede de estar, para que seu ministério seja um ministério frutífero, abençoado, e a sua igreja venha a reconhecê-lo. Pois bem, então vamos lá. Nós vamos falar agora algumas características que você deve observar quando for designar alguém como ministro de louvor na sua igreja, beleza? Vamos lá. A primeira característica, primeiro requisito que você deve observar é se esta pessoa que você vai designar, ela tem habilidade com a música, se ele é uma pessoa afinada, se ele tem um ouvido acurado, se ele é uma pessoa que está apta, musicalmente falando, para isso. Por que é extremamente importante tocar nisto? Porque às vezes um líder, com a melhor das intenções, tem uma pessoa que é um homem de Deus, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa séria, e ele, precisa de um ministro, então ele tem a tendência a colocar esta pessoa na frente. É muito bom e é importante que seja um homem de Deus, que seja uma pessoa séria, que seja uma pessoa que dá testemunho. Tudo isso é necessário. Mas, além disto, para executar a função de ministro, é preciso que ele tenha musicalidade. E boa. Por que disso? Porque o ministro de louvor, obviamente, ele vai liderar uma equipe que está atrás dele, uma equipe de instrumentistas, ele vai liderar uma equipe de back vocal, ele vai liderar a igreja como um todo na adoração. Então, ele precisa ser uma pessoa apta, musicalmente falando, porque senão ele vai acabar atrapalhando a equipe, ele vai acabar atrasando mais do que adiantando. Ele vai acabar trazendo mais prejuízo do que crescimento para o ministério de louvor desta igreja. Além do que ele poderá passar vergonha, na frente dos músicos, na frente da igreja, em determinadas situações. Então, é necessário que este ministro seja uma pessoa habilidosa com a música, beleza? Então, vamos ao segundo item. O segundo item
é necessário que este ministro que vai ser designado tenha um bom relacionamento com a igreja e um bom relacionamento com o líder do Ministério de Louvor, ou Ministério de Música, como queira, e da igreja. É necessário que ele tenha um bom relacionamento, porque é muito difícil o ministro prosperar, é muito difícil ele conseguir fazer um bom trabalho se ele vive em pé de guerra com a liderança do seu ministério e principalmente com a liderança da igreja. Extremamente necessário, extremamente importante. Terceiro, é bom que este ministro goste de música. Parece óbvio, né? Poxa, a pessoa vai exercer uma função de ministro de louvor, então ele gosta de música. Todo mundo que trabalha no Ministério de Louvor gosta de música. Parece óbvio, mas não é. Por que não é? Porque a pessoa que vai ministrar o louvor e os músicos em geral, instrumentistas e vocalistas, eles têm que gostar da música diferentemente das demais pessoas. Ele gosta a ponto de se envolver. Ele gosta a ponto de, se for necessário, ele ouvir uma mesma música, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, ele consegue fazer isso, porque ele gosta muito. Ele se compromete, ele se envolve. Infelizmente, nós vemos no nosso meio músicos, instrumentistas e back vocais e até ministros que não têm este nível de amor, esse nível de gostar de música. Não tem. Não ouvem, não procuram se atualizar, não procuram estar em vivência com a música, e isso traz sérios prejuízos para o ministério deles e para o ministério da igreja em geral. Então, ele tem que gostar de uma maneira diferente, gostar no sentido de se envolver com a música. Quarto requisito, é necessário que esse líder, esse ministro de louvor, ele tenha uma certa liderança natural. Por quê? Porque o ministro de louvor, ele exerce uma função que vai ser necessário ele realmente liderar. Ele, na prática, liderar. Vai ter momentos que ele vai ter que parar a música. Vai ter momentos que ele vai ter que mandar prosseguir. Vai ter momentos que ele vai ter que mudar o repertório. Vai ter momentos que Deus vai proporcionar, Deus vai trazer para ele a necessidade de fazer uma ministração diferente. E como ele vai fazer isso se ele for uma pessoa tímida? Como ele vai fazer isso se ele não for uma pessoa que tenha autoridade, que tenha verdadeiramente liderança? Ele precisa ser um líder. Infelizmente, a gente vê assim muitas pessoas designando homens que são assim, né? Digamos, vaca de presépio, que concordam com tudo, que tudo tá bom, tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso. Mas não é bem assim. O ministro de louvor, ele tem que ter liderança. Ele tem que saber que ele ali, na frente, no momento do louvor, ele é autoridade competente para fazer alguma coisa, para atuar, para mudar, para tomar atitude. O ministro de louvor, naquela hora de ministração de louvor, ele é a autoridade competente para tomar decisões ali. Legal? Então vamos prosseguir, beleza? Quinto requisito. É necessário que este ministro de louvor que você está designando ou vai designar tenha uma boa reputação e respeito perante a igreja e perante os demais membros do Ministério de Louvor ou Ministério de Música.
Isso é extremamente importante, né? Na verdade, isso é importante em qualquer ministério, porque a pessoa que vai tomar atitude, ela não pode ter a sua atitude não pode ser duvidosa. Ele não pode ser questionado no sentido de que as pessoas olhem para ele e não acreditam no que ele está falando. E não acreditam que aquilo que ele está dizendo é a verdade. O ministro de louvor, ele deve ser uma pessoa que tem boa reputação. Que quando alguém falar mal dele, a igreja, antes de assumir aquele mal que a pessoa falou, antes de concordar, ela tem que ter uma posição. Opa, calma aí, não. Esse cara não. Esse cara é sério. Esse cara é um homem de Deus. Não é bem assim. Vamos averiguar? A princípio, não é bem assim. Então, ele tem que ter essa moral. Ele tem que ter, é necessário que ele tenha este desempenho. Ok? E vamos então ao 6º requisito, que é muito importante. Eu aconselho porque este 6º requisito, eu gosto de falar que ele é em tese, tá? Em tese. O 6º requisito é que a pessoa não seja neófito. O que é uma pessoa neófita? O neófito é aquele que é um novo convertido. É uma pessoa que abraçou a fé há pouco tempo. É uma pessoa que ainda está aprendendo. É uma pessoa que ainda não tem base espiritual. É uma pessoa que ainda não tem estrada. É uma pessoa que ainda não sabe caminhar no mundo espiritual. Obviamente, por isso que eu falei que este requisito é em tese. Porque às vezes nós encontramos pessoas que têm pouco tempo, complementando, tá? Esse pouco tempo que eu falo não é simplesmente ter pouco tempo naquela igreja local. Não é simplesmente ter pouco tempo naquela denominação. Não. Eu falo de pouco tempo de convertido. Eu falo de pouco tempo de ter recebido Jesus em sua vida. É isso que eu estou falando. Aí sim, agora vamos explicar. Por que eu falo em tese? Eu falo em tese porque muitas das vezes nós encontramos pessoas que têm pouco tempo de crente, mas mesmo assim a pessoa amadureceu rápido. A pessoa teve experiências com Deus rápido. A pessoa aprendeu rápido a palavra de Deus, colocou em prática na sua vida e Deus lhe deu estrutura. E enquanto isso, encontramos pessoas que têm trocentos anos de crente e se portam como meninos na fé, se portam como neófitos. Por isso que eu falei que este requisito é em tese. Agora vamos lá. Por que eu creio que seja necessário que este ministro não seja neófito? Por 2 motivos. Primeiro, que o ministro precisa conhecer canções. Precisa conhecer as canções que fizeram parte da igreja local e da igreja no Brasil, de uma maneira geral. Este ministro de louvor precisa estar apto para quando o Espírito Santo impulsionar a igreja a cantar uma canção que seja marcante para a igreja, ele precisa saber. Ele precisa saber. Existem músicas que foram e são cantadas no Brasil que é inadmissível um ministro de louvor não saber. É inadmissível a pessoa que lidera uma reunião, a pessoa que lidera a ministração de louvor na igreja não saber. Por exemplo, há uma música que eu gosto muito, da Aline Barros, Consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou.
De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Beleza, essa música foi uma música que marcou a igreja evangélica no Brasil durante muito tempo. Então, é apenas um exemplo, mas tem várias outras músicas que é inadmissível o ministro de louvor não saber. Logicamente, né? Por que eu falo em tese? Porque existem pessoas que entraram na igreja há 2, 3 meses atrás e já conhecem tudo isso. Enquanto tem outros que já estão há 20 anos e não conhecem. Porque nunca se interessaram, porque nunca resolveram aprender. Então, o primeiro motivo de ser necessário que o ministro de louvor não seja neófito é para que ele conheça canções que ele vai precisar ministrar com a igreja. E o segundo motivo é porque o ministro de louvor, como líder que é, ele provavelmente vai enfrentar na sua vida dificuldades, lutas, que se ele for neófito, ele provavelmente não resistirá. Provavelmente ele vai cair. E ele caindo, ele traz problemas para a igreja. Ele traz problemas para o ministério. E ele traz problemas para si mesmo. Repito, em tese. Porque há pessoas que são novas convertidas e já obtiveram maturidade espiritual suficiente para suportar lutas ferrenhas, lutas pesadas, difíceis. Enquanto outros já estão há tanto tempo no evangelho e com qualquer ventinho ele cai. Ele é derrubado, ele quer desistir de tudo, ele não quer saber de mais nada. Então, em tese. No entanto, como regra, nós podemos deixar assim, como regra. Beleza? Ok. Eu espero que tudo isso que eu falei aqui sirva de bênção para você que vai designar este ministro de louvor. E para você que já é ministro de louvor, já foi designado, e de repente você observa que está faltando em você estes requisitos. De repente, você tem observado a necessidade de buscar estes requisitos. Eu te aconselho que você ore a Deus, que você peça a Deus, porque se Deus designou você, se Deus chamou você e usou o teu líder para te designar, Deus, com certeza, ele tem o objetivo e o interesse de te preparar e de fazer você uma pessoa apta naquilo que você faz. Peça a Deus, busque em Deus, procure os canais e os meios disponíveis para que você seja uma pessoa plenamente preparada para esta função que Deus te chamou. Eu espero que esta palavra tenha sido bênção para você. Eu espero que eu tenha te ajudado, te acrescentado. Na verdade, esta palavra é fruto de um caminhar com Deus nesta área. De um caminhar com Deus que eu tenho, que Deus tem me dado, desde 17 anos que eu caminho nesta área. Já vivemos coisas maravilhosas, coisas difíceis, momentos difíceis, mas também momentos maravilhosos. E em tudo isso, Deus tem nos ensinado. Em todos esses momentos, Deus tem nos acrescentado conhecimento. Para quê? Justamente para que nós pudéssemos estar compartilhando com aquelas pessoas que vão começar agora
a fim de que elas não errem, a fim de que elas não percam muito tempo até chegar ao nível que é necessário. Então, que Deus te abençoe. Se você desejar fazer contato conosco ou nos convidar, nós estamos abertos para isso. Meu canal de YouTube é Davi Pereira, minha página de Facebook é Davi Pereira Alves Alves, e o meu endereço de e-mail é davidalves36@yahoo.com.br. Eu ficarei muito feliz em poder te ajudar, em poder responder alguma pergunta, em poder, de alguma maneira, acrescentar a tua vida. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém.